tem um tempo maior de 10 minutos. Desculpe, gente, eu assinei no lugar errado. Assinei no lugar errado. Obrigado, presidente Telhada. Pessoal, eu assisti, li muito sobre o ocorrido esse final de semana na favela do Paraisópolis. Eu protocolei na Comissão de Direitos Humanos, e agora também na Comissão de Segurança Pública, e também na mesa diretora aqui da Assembleia, uma convocação do secretário da Segurança Pública, João Camilo Campos, na condição de responsável pela segurança pública do Estado, né? Não estou formando uma culpa direta em relação a ele, mas porque eu acho que a PM de São Paulo, que tem muitas qualidades, às vezes ela tem problemas de comando muito sérios e que permitem que essa ideologia, digamos assim, da violência, acabe prevalecendo em certos setores. Em 2013, eu nunca me esqueço que em 2013 havia uma manifestação pacífica de estudantes na Consolação, e essa passeata foi invadida por aqueles por aqueles provocadores, meia dúzia de provocadores. A PM usou aquilo e, de uma maneira muito imperita, muito sem técnica, acabou fazendo uma repressão violenta contra os estudantes, e aquilo ali radicalizou o movimento naquele momento. Eu acho que a polícia precisa pensar melhor como agir. Nós temos na Grande São Paulo, segundo a imprensa, 250 pancadões para o final de semana. 250. O do Paraisópolis foi apenas o maior. Mas nós temos pancadões em vários lugares, de tal forma que a polícia paulista tem experiência de como tratar os pancadões. Eu creio que tenha. Até porque, se você pegar, não temos tantos problemas assim na cidade com 300 pancadões. Ou estão deixando a Deus dará, ou tem algum nível de tratamento racional do problema. Quero crer que tem uma forma racional de tratar esse problema, e quero crer que tem experiência para isso. De tal forma que não poderia ter cometido o que cometeu no final de semana em Paraisópolis. Tudo indica que havia da parte, pelo menos de uma parte dos PMs, uma operação do comando da PM naquela região, uma operação de saturação, como uma espécie de represália à morte de um sargento da PM por bandidos na semana anterior, lá no Paraisópolis. Então, essa operação de saturação, ela estava meio que culpabilizando a comunidade pelo aquilo que aconteceu. Esse tipo de repressão não existe mais. Essa é o tipo de repressão que não deu certo no Vietnã, não deu certo na Argélia. Vocês sabiam disso, gente? É a chamada repressão de baixa intensidade. Acontece uma coisa num determinado lugar, você oprime a população civil para que ela expulse os guerrilheiros ou os bandidos, etc, etc. Isso é irracional. Você não faz isso, mas nem contra inimigo, que não dá certo, né? Como dirá com a população civil do seu país, né? Da sua cidade, do seu estado. Então, essa operação saturação ou operação de baixa intensidade está errada. Não se pode aplicar contra a população civil. A polícia tem que estar lá para fazer ação policial. Não quero entrar no mérito. Se a polícia achasse que não era para instalar aquele pancadão naquele dia, não instala. Ocupa com algumas horas de antecedência e não deixa instalar. É simples assim, né? Se de repente há razões policiais que justifiquem não instalar, não deixa instalar. Alguns pancadões de São Paulo são tratados dessa forma, que na minha opinião é correta. Tem problema político, tem problema policial. Naquele dia, a polícia vai investigar. Então, é melhor que não tenha um pancadão. Vai lá e ocupa e não deixa acontecer o pancadão, é simples assim. Agora, quando junta 5.000 pessoas, e você vai reprimir com a falta de experiência, ou com a prevenção de espírito daquele rapaz que batia nos garotos com pau, você só pode acontecer o que aconteceu. Então, eu acho, em primeiro lugar, nós temos que ouvir o secretário da Segurança. Em segundo lugar, o comandante da operação na região tem que estar afastado imediatamente. Imediatamente.
Ele foi irresponsável. Ele não podia deixar aquilo acontecer. Foi a Record, gente. A Record é uma emissora. Já estou terminando. É uma emissora do establishment que colocou essas cenas de hoje que o Janazzi colocou. E eu vi outras tantas. Tem que afastar o sujeito da área, deter os policiais envolvidos, apurar rigorosamente, e o secretário da Segurança vir aqui nos explicar o que aconteceu, e o Dória parar de dar declarações irresponsáveis, como ele fez na primeira entrevista coletiva dele ontem. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado.